Olá, senhores, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo no canal Coruja do Carvalho 2. E só a título de aviso, eu vou voltar a ler os e-mails ipsus literis, certo? Palavra por palavra, porque segundo o feedback de vocês, vocês preferem que eu leia palavra por palavra, pelo menos a maioria de vocês sim. E vocês usaram um argumento muito bom, que é, o cara tá pagando, né? Então, como diz o ditado, dinheiro na mão, calcinha no chão. Se o cara pagou, ele tem que comer, né? Então perdoe aí, senhor Picles, por eu ter usado o seu e-mail como ratinho de laboratório para testar uma nova dinâmica. Mas agora essa doação do Piscina de Bolinha vai voltar ao normal e todas as subsequentes, tá? Aquela mesma dinâmica. E eis o que o Piscina de Bolinha tem a dizer. Olá, Coruja, tenho uma dúvida e queria que você respondesse tomando minha visão de mundo e objetivos como pressuposto. Eu sou da geração Z e meio americano. Convivo bastante com os Estados Unidos. Eu mergulhei completamente nisso e, honestamente, isso virou minha forma de enxergar o mundo e viver. Meu objetivo é parecido com o do Clavícular e da maioria dos Luxmaxers. Maximizar o meu VSM ao extremo. Melhorar principalmente a aparência, mas também conseguir status, dinheiro e tudo que gera vantagem estética e social. Resumindo, eu quero virar um Shed. Quero ser um Slayer. Quero mogar meus concorrentes. Quero receber elogios constantes pela minha aparência. Quero que elas, e eles também, me achem lindo e se impressionem com minha aparência. Não é sobre ascender para buscar uma esposa e ter uma vida comum. É sobre ascender para ser um Slayer de verdade e viver intensamente esse estilo de vida de Shed. Sabendo disso, entra a minha pergunta. Por que os senhores aceleracionistas, os donos do mundo, parecem tornar tudo cada vez mais difícil para os homens? Eu não sei se isso é realmente planejado, se é fruto do acaso ou se é algo muito mais complexo. Mas, se forem eles, eu realmente queria entender o motivo. Por que promover aumento da hipergamia, cultura anti-homem, feminismo radical, leis misândricas e todas essas hostilidades contra os homens? Por que incentivar mulheres a enxergar homens como descartáveis, inferiores e inúteis? Cara... Tá, calma, eu vou chegar lá, tá? E principalmente, por que não fazer o oposto? Por que não melhorar as dinâmicas entre homens e mulheres ao invés de piorar tudo cada vez mais? Isso seria melhor até pra eles mesmos, porra. Ele botou isso aqui em caps, tá? É, letra maiúscula. Isso seria até melhor para eles mesmos, porra! Exclamação. Veja, se eles abaixassem a régua do mercado sexual e facilitassem as relações entre os sexos, eles próprios teriam um VSM mais alto, mais sexo, mais validação, mais desejo e muito mais facilidade nesse mercado. Eles teriam muito mais vantagem. Então, sinceramente, eu não consigo entender por que inflacionar tanto o mercado de relacionamentos ao invés de facilitar tudo. E sendo sincero, eu fico puto ao ver leis misândricas passando, conteúdos incentivando ódio contra homens e feministas extremistas tratando homens como lixo. Porque no fim, parece que tudo está sendo empurrado numa direção que cada vez fica mais difícil para o homem conseguir ser um Slayer e viver as histórias de Shed. Cara, como é que eu posso dizer isso ao nobre Piscina de Bolinha sem parecer uma epifania disruptiva da vida, vulgo príncipe de Belfo Roxo, e simplesmente cagar na cabeça do cara que tá me doando aqui, inclusive me doou em Bitcoin, né? Mas às vezes vocês merecem uma boa ensaboada, né? Porra, Piscina de Bolinha, você é a causa do problema que tá tanto reclamando, cara. É você, com essa loucura de ser Shed, mogar todo mundo, que faz os homens abaixo de você serem piores vistos pelas mulheres, e é você... Um dos principais fatores ativos de aumento da hipergamia, cara. Você é que sustenta essa porra toda, entendeu? Ou pelo menos você é um deles. Mas enfim, eu vou chegar lá. Vamos fazer a introdução primeiro aqui. Então vou agradecer ao Piscina de Bolinha pela doação e assunto de vídeo. Lembrar a vocês, senhores, que se quiserem promover um vídeo aqui no canal, o link está na descrição e no comentário fixado. Inclusive, eu já diminui o valor, porque eu geralmente aumento o valor só pra não ficar muito pedido de vídeo acumulado, né? Então já voltou ao valor normal.
Lembrando que essa doação ajuda demais o conteúdo a permanecer de pé e gratuito a todos os homens. Vou lembrar a vocês também para deixar um like, se inscrever, ativar as notificações e compartilhar o vídeo, porque isso ajuda também o conteúdo a chegar a mais homens e é gratuito, certo? E senhores, um aviso rápido aqui para vocês, estou lançando uma plataforma de línguas junto com o ouvinte do canal, com aulas semanais ao vivo para vocês, tá? Inicialmente somente de inglês, é a mais importante também, né? Mas logo terá acesso para outras línguas também. E essa plataforma também te dará acesso a um sistema de treinos, a provas renomadas como o IELTS e até a auditoria de pronúncia com o IA, saca só. Could you tell me how to get to the station? Could you tell me how to get to the station? No dia 12 de julho eu vou lançar a primeira turma para as aulas semanais ao vivo com desconto gigantesco somente para quem estiver no grupo de lançamento linkado aqui na descrição e no comentário fixado, tá? Primeira turma, turma do Coruja. Agora prossigam com o vídeo. Fechou então, agora vamos lá. O Piscina de Bolinha, ele só me disse que ele é um geração Z. Então ele pode estar aí com a idade de 18 a 30 anos, tá? Então assim, é bem complicado saber qual é a idade dele, porque ele tá partindo, na minha opinião aqui, de uma grandíssima ingenuidade, tá? Ele tá se perguntando, oh meu Deus, mas por que o mundo é tão injusto para os homens? Oh meu Deus, mas por que a hipergamia tá tão alta? Por que isso, por que aquilo, parceiro? E o seu objetivo de vida é mogar outros homens, é ficar satisfazendo a hipergamia sexual feminina, né? A hipergamia eugenista delas. Cara, parece um... Assim, eu não sei qual idade você tem. Se eu tiver mais de 25, pega ainda mal, pega pior ainda pra você, né? Se tiver abaixo de 25, dá pra perceber, é um cara jovem, é um cara que não tem muita coisa na cabeça, né? É um cara que ele não tem grande capacidade de concepção de consequência e responsabilidade. Mas assim, depois de 25 você continuar pensando assim, pega muito mal, cara. Sabe, eu não tô afim de, esculachar o cara que tá me pagando, né? Promover o vídeo, eu vou lá e esculacho ele. O Epifania faz isso, mas vocês gostam porque vocês são safados. Um dia eu ainda vou me tornar um vilão igual a Epifania, cara. Vou ser pago pra esculachar o Beta. De vez em quando eu faço isso, mas eu pego muito mais leve do que ele. Essa vai ser a minha forma de mogar, né? Cada um moga do jeito que pode, cara. Cada um moga do jeito que pode. Tem gente que moga com a estética, com a genética, com dinheiro. Eu mogo com argumentos, né? Foi o dom que Deus me deu, paciência. Mas vamos lá. Moralmente falando, pelo menos do ponto de vista da filosofia egóica, como eu gosto de seguir, eu gosto dessa filosofia egóica, e eu acredito que, inclusive, que ela não possui incompatibilidade geral com o cristianismo, por exemplo, dada a minha recente conversão, mas partindo da moral egóica, da moral natural, vamos botar assim, não necessariamente a moral nietzschiana, mas a moral natural. Não há crítica a um homem que simplesmente ele quer ser bonito, entendeu? Um homem que ele é vaidoso, não vaidoso no sentido pecaminoso, mas ele tem preocupação com a sua aparência e ele quer ser validado socialmente por mulheres, por homens, etc. E ele quer se sentir superior a outros homens em questão de atratividade física para as mulheres. É a expressão de poder dele, entendeu? É a vontade de poder dele, ele faz o que ele bem quiser. Sabe, eu particularmente não acredito que isso fere o PNA, que é o princípio de não agressão, ou que isso fere algum tipo de moralidade objetiva. Mas a ponto de vista ético, a nível ético, isso aqui não me soa bem. Principalmente quando o nosso nobre Piscina de Bolinha aqui se questiona sobre hipergamia, sobre mulheres tratando homens comuns como descartáveis e tal, né? Eu não sou um gênio, eu não me considero um gênio para conseguir ver a contradição muito clara aqui no e-mail desse cara, assim, bati o olho e eu já vi essa contradição, e ele não conseguiu ver. O cara, ele foi, escreveu esse e-mail, ele teve tempo para refletir sobre o que ele estava falando, ele com certeza leu e releu esse e-mail aqui, pelo menos eu imagino que vocês fazem isso antes de me mandar, e mesmo assim ele não viu essa contradição, sabe? Então assim, não é necessário um gênio para ver essa contradição, cara, ou para simplesmente ter uma análise de consequências. E é claro, vocês podem também ir a nível afetivo-emocional, do tipo, o Piscina de Bolinha me soa como carentão, como um cara que ele precisa dessa validação para ele se sentir inteiro, porque ele é uma pessoa fútil e pipipi, popopó. Pode entrar nesse nível também, mas eu acho que essa é uma crítica que quase que soa como ad hominem, entendeu? Como eu disse, isso aí é problema do cara, são as questões dele, ele quer viver assim, ele que viva do jeito que ele bem entender.
A minha crítica vai muito mais ao nível ético da coisa. Não somente porque, como eu falei, é algo que é detrimental para o coletivo masculino, esse comportamento de clavicular, lux maxing, né? De ficar dando martelada para você moldar o seu crânio, né? A sua estrutura óssea da face, ou quebrar a perna e fazer aquela cirurgia para botar uma barra de titânio no teu fêmur para ganhar de 8 a 10 centímetros de altura. No caso do clavicular, fumar metanfetamina pra ficar seco, essas porras assim. Cara, em primeiro de tudo, na minha opinião, tá? Na minha humilde opinião, eu acho que isso é detrimental para o coletivo masculino, mas o homem, ele não tem a mesma consciência de classe, vamos botar assim, que mal eu use esse termo que foi basicamente surrupiado pelos neomarxistas, pelos progressistas em geral. Mas o homem, de fato, ele não tem essa consciência de classe do tipo, tá, mas se eu tô fazendo isso, será que isso não vai prejudicar outros homens? É porque o homem ele não tem esse mesmo comportamento de colmeia que as mulheres têm, onde elas tentam criar um tipo de dinâmica de sororidade, né? E é engraçado que se um homem ele tentar fazer isso, as mulheres odeiam, né? Elas odeiam porque elas sabem que é uma estratégia que aumenta a percepção do valor masculino na sociedade. Então elas mesmas, até mulheres que são pró-LGBT, vão agir de homofobia em cima desses homens e dizer, então você é viado e não sei o quê. Tanto que foi um trabalho bem minucioso ao longo de décadas das mulheres tentando e conseguindo destruir, por exemplo, o ethos masculino que a gente via na civilização romana. Você vê, por exemplo, que em artes tradicionais, o corpo masculino, né, a beleza masculina, ela é muito mais explorada do que hoje a beleza é basicamente só feminina, por conta do dinocentrismo. E veja que o mundo de hoje ele é extremamente mais homoafetivo do que a própria Grécia pederasta era. E olha que a pederastia na Grécia era muito rara, né? A homoafetividade também no Império Romano era extremamente rara e era muito mal vista, era perseguida e combatida também. Já o mundo de hoje, meu Deus, estão dizendo aí, né, os censos que, mais de 30% das pessoas são não hétero, né? Tem algum tipo de LGBT loucura aí. Então elas vão postar assim, não tem nada mais bonito que o corpo feminino. Então elas meio que botando a medalha de beleza nos próprios pescoços, né? Do tipo, eu me decidi mais bela. E aí se o homem ele tentar dizer, não, o corpo masculino é muito mais bonito. Se você pegar, por exemplo, pavões, pássaros, cervídeos, por exemplo, você vai ver realmente que na natureza a beleza masculina ela é muito mais vistosa. O sexo masculino na natureza em geral, ele é realmente o detentor da beleza. Elas vão te acusar de homossexual e os homens, obviamente, soldadinhos delas, né? Aquele cara prostituto moral que ele acha que vai ganhar migalha de buceta com isso, ele vai dizer, não, mas você é gay mesmo, elas estão certas, você não gosta de mulher e não sei o quê. Então, é uma tática de blitzkrieg moral, cultural, entendeu? Tentando te atacar pra realmente destruir o seu orgulho como homem. A autoestima geral dos homens, né, do masculino na sociedade, conseguiram, cara. Por isso que você tá com o espírito quebrado e os homens hoje simplesmente não tem mais valor nenhum. Mas enfim. Eu acho que vocês sabem do que eu tô falando e já cansaram de ver esse comportamento delas, principalmente em rede social, onde é muito mais fácil falsear opiniões, como, por exemplo, pegar uma mulher assim que claramente ela não é atraente, tá acima do peso, ela é estranha, e aí as outras vão lá botar nos comentários assim, ai linda, todo o corpo é lindo, o corpo gordo é lindo. Ou então pega algum símbolo sexual da mídia aí que elas celebram bastante, tipo uma Rihanna, e vai dizer assim, nenhum homem merece essa mulher porque ela é muito linda, ela é muito gata. Ou quando a amiga termina um relacionamento, isso aí vai ser mais no pessoal, né, mais no ao vivo, não tanto na internet, elas vão dizer, não, mas quem perdeu foi ele, porque você é uma mulher linda e tal, qualquer homem teria sorte e deveria agradecer a Deus por ter uma namorada como você. Essas mentiras, sabe? Todas elas sabem que é mentira. Tanto quem tá mentindo quanto quem tá ouvindo, né? A amiga que está ouvindo. Mas mulher gosta de mentira, cara. A grande verdade é que se você se relacionou já com mulheres o suficiente, elas adoram ouvir mentiras, tanto dos homens quanto das mulheres. E foi mal a vocês que são ateus ou agnósticos e têm alguma birra com Bíblia ou com o criacionismo ou cristianismo. Mas desde o Éden, a mulher caiu numa mentira pífia, sabe? Idiota, simplesmente porque elas gostam de ouvir mentira. E o homem ele caiu em desgraça porque ele foi ouvir mulher. Porque ele foi inventar de agradar a mulher. Então, beleza, sou ateu, sou agnóstico, não acredito nisso, pra mim isso aí é folclore. Beleza. Mas pegue a moral da história e aplique isso pro mundo moderno, tá? Eu continuo com a minha opinião, cara, mesmo depois da conversão ao cristianismo. Não pegue a Bíblia pra entender o mundo, pegue o mundo pra entender a Bíblia.
Essas mentiras de que a mulher não precisa do homem pra nada, que mulher é independente, que toda mulher é linda, né? A positividade corporal, feminismo, etc. Todas essas narrativas de enganação é basicamente a serpente all over again, né? É a serpente mentindo de novo. E as mulheres caindo de novo. E toda essa cultura de looks maxing, de pegar a mulher, de desenvolvimento pessoal pra ficar bonito, pra ganhar shape, dinheiro pra comer mulher, é o homem novamente consumindo o fruto trazido por Eva. De fato, a humanidade não consegue escapar dessa lógica pecaminosa, né? E aí veja como esse ciclo é totalmente retroalimentativo. O cara vai e indulge as mulheres nos seus desejos, né, nos seus desejos mais baixos, como atração sexual, dinheiro e etc. Porque, eventualmente, o piscina de bolinha ele vai perceber que não adianta nada um cara bonito se ele não tiver status e se ele não tiver grana, né? Porque um homem, veja só, um homem que ele já tá com o ego dele balizado a ser elogiado, se ele só for bonito, ele vai perceber, peraí, eu consigo maximizar ainda mais a validação que eu recebo de mulheres se eu conseguir uma grana e se eu conseguir um status. Pegue o próprio Clavícular, por exemplo, citado aqui pelo Piscina de Bolinha, né, o mais proeminente dos looks maxers atualmente. Por quê? Porque ele conseguiu um sistema de status através das streams e das festas que ele fazia, baladas, assim, sabe, ele alugava locais e fazia festas recheadas de bebidas e drogas e etc., que duravam dias, tá? Festas que duravam dias, enquanto ele fazia streams e botava um monte de mulher, amigos deles, segurança pra caramba, e transmitia tudo ao vivo. Então ele conseguiu unir o status social, ou seja, ele aparecia para muita gente, estava muito bem falado, aparecia na mídia tradicional, na mídia descentralizada, outras mulheres de status queriam participar das festas dele, e obviamente ele conseguiu muito dinheiro com patrocinadores e etc. Então o cara ele tinha tudo aquilo que faz do homem atraente para a mulher. Ele conseguia oferecer segurança, ele conseguia oferecer legitimidade num círculo social de valor. Mas você vê que, em aparência, o Clavícular nem é essas coisas todas, sabe? Ele é um shed light. Ele também não é muito alto, e sem falar que agora ele tá preocupado em ter filhos, e como ele abusou muito de hormônios, ele chegou ao nível da infertilidade, tá? Então ele teve que parar de usar hormônios e fazer alguns tratamentos ali para recobrar a fertilidade dele. E cara, ele perdeu os músculos, ele tá estranho, tá seco, sabe? Ele perdeu basicamente tudo aquilo que ele construiu o castelo de areia dele sobre, né? O castelo de cartas dele já ruiu. Ele inclusive já tá em decadência assim midiática, né? Ele já não tem mais aquela projeção que ele tinha antes. Realmente, né? Como disse o Eldon Tyrell lá para o Roy Batty naquela cena na Torre Tyrell, né? The light that shines twice as bright burns half as long. Que fica mais ou menos... Eu não sei se foi traduzido assim, porque tem muito tempo que eu não assisto esse filme em português brasileiro. Fica tipo, a luz que brilha mais claro se apaga mais rápido. Pois é, se você quer falar inglês tão bem quanto o Corujinha aí e mogar os outros, link para as aulas ao vivo de inglês do The Last Word na descrição e no fixado. Dia 12 de julho vai ser o lançamento, hein? Então você vê que o hype do Clavícular durou pouco, cara. Durou muito, muito pouco. Por exemplo, o hype do Andrew Tate já foi um pouco mais duradouro, né? Embora, assim, acabou quando ele foi preso. Ele ainda continua operando aqui e ali, vendendo bem, mas ele saiu já da mídia, mas durou bastante. Então o Clavícular, ele meio que queimou a fita dele muito rápido, tá ligado? Ele construiu a fama dele em algo muito menos estoico do que o Andrew Tate construiu. Porque o Andrew Tate, ele era muito mais naquela coisa do tipo, porra, tenha saúde, né? Porra, meta o shape, consiga dinheiro. O Andrew Tate, ele ainda tinha aquela mentalidade do tipo, primeiro você se desenvolve e depois as mulheres vêm. Aquele ditado, né? Cuide do seu jardim que as borboletas aparecem. Já o Clavícular, ele foi numa linha muito mais cínica, no sentido filosófico, e maquiavélica, também no sentido filosófico, do tipo, os fins justificam os meios. Ele foi naquela de, foda-se, o importante é mogar os outros, o importante é ficar bonito. Não importa os meios. Então ele cagou pra saúde dele, começou a abusar de metanfetamina e outras drogas, hormônio, porra, dar martelada na cara pra ficar com o queixo quadrado, fazendo cirurgia pra caralho, enfim, o cara se destruiu rapidamente, não tem nem 30 anos. Por isso que eu vejo essa cultura do Lux Maxim como uma cultura extremamente infantil, porque é inconsequente, entendeu?
é absolutamente inconsequente e não consegue ver as consequências que isso gera. Não só as consequências individuais, físicas, emocionais, sociais, como as consequências, por exemplo, a outros homens, como é o caso do Piscina de Bolinha aqui, que ele ainda se questiona, poxa, mas eu fico triste quando eu vejo os homens sendo maltratados pelas mulheres, quando eu vejo os homens sendo tratados como lixo e tal. Então ele tem essa preocupação, só que ele não percebe que ele faz parte do problema, mas eu vou chegar lá. É por isso que a geração Z, em especial, foi tomada por essa cultura do Lux Maxim, porque, bom, tem vários motivos para isso, né? Em primeiro lugar, isso acontece no primeiro mundo. Já expliquei isso a vocês, mas vou ter que citar de novo para contexto. Não vou me aprofundar muito nisso para não me estender aqui. Mas, em especial no primeiro mundo, como o Piscina de Bolinha muito bem mostrou aqui, né? Essa cultura do Lux Maxim é muito mais forte no primeiro mundo. É porque, bom, o padrão de beleza, seja ele por conta da mídia, seja ele por conta de genética, por conta de evolução, não importa, não é o ponto que eu quero entrar aqui. O padrão de beleza, ele vem do primeiro mundo, não é? Então, as pessoas do primeiro mundo, elas já são mais bonitas do que o normal. Não tem essa feiura do terceiro mundo, feiura do Brasil. Então, a competição por atratividade lá é muito maior. Ou aqui, né? Aqui na Austrália não tem muito essa parada, porque a cultura é muito mais inglesa e o australiano se veste muito mal. O australiano não cuida da própria aparência, não cuida da higiene bucal. O australiano é bizarro, tá? Mas, enfim. É tanto que você não vê essa cultura do Lux Maxim tanto na Inglaterra, na Austrália. Teve aquele Lux Maxim, era australiano, mas ele era careca, né? Aí tiraram o chapéu dele e mostraram que ele era careca. Muito engraçado. Mas enfim, isso não pegou na Austrália porque o australiano está cagando e andando por essa questão de aparência. Se ele quiser fuder, ele vai pra algum país pobre do Sudeste Asiático, que é aqui pertinho, ele vai e transa com ladyboy, transa com mulher, com homem, com traveco, com caralho, faz a porra que ele quiser. Com $1.000 australianos, ele vive um mês como rei na Tailândia, em Bali, ou cacete. Bali é muito barato, é ridiculamente barato lá. É papo de $3, assim, R$10, você conseguir uma refeição para uma pessoa gigantesca, tá? Muito, você ficar empapuçado. Papo de $30 diária de hotel com piscina, bom pra cacete, enfim, os caras vão pra Bali, usar droga, come quem quiser lá, não precisa dessa putaria não. Essa coisa de Lux Maxim pega muito mais nos Estados Unidos, porque os Estados Unidos têm essa cultura da competição já muito forte, né? Isso é histórico. A cultura da meritocracia, do trabalho, de você se destacar e de demonstrar sucesso, pegou muito forte lá. Passou para outros países, sim, alguns países europeus. Não pegou tão bem no Brasil, porque no Brasil todo mundo é feio e as mulheres são fáceis porque são pobres. Então a cultura do Brasil vai ser muito mais essa do alpinismo social, sabe? Joga dinheiro que as mulheres dão. Acabou. Já nos Estados Unidos não tem, como os Estados Unidos é mais isolado, não é tão próximo assim de países de turismo sexual, né? Se o cara ele quiser fazer um turismo sexual, ele tem que viajar muito longe para comer uma tailandesa, para comer uma vietnamita, ou mesmo para conseguir casamento com alguma muçulmana, como alguns Passport Bros. Lembram da cultura do Passport Bros? Caras que estavam viajando para países mais tradicionais e mais pobres, onde eles conseguiam exercer algum tipo de autoridade financeira sobre mulheres que seriam suas submissas, né? Seriam suas esposinhas troféu. Só que isso começou aí a ruína quando eles perceberam que se eles trouxessem essas mulheres para o país de origem deles, os Estados Unidos, rapidamente elas eram influenciadas pelo feminismo e se tornavam tão tóxicas e detestáveis quanto as conterrâneas deles. E se eles quisessem ficar no país de terceiro mundo delas, era basicamente ficar trocando a qualidade de vida e o conforto do primeiro mundo só para ter uma bucetinha mais ou menos comportadinha no terceiro mundo, que não vale a pena, né, porra? Aí a cultura do Passport Bros entrou em crise também, causou uma polêmica, principalmente em mulheres desses países que os caras estavam fazendo essa dinâmica, porque elas ficaram, obviamente, meio ressentidas, do tipo, porra, eles estão preferindo mulheres do terceiro mundo do que a gente. Elas sentiram que eles estavam meio que trapaceando, né, porque as mulheres realmente elas querem, mas prender os homens mesmo em negociações ruins. Do tipo, como você ousa, entendeu? Fugir da péssima negociação que eu tô te oferecendo. Você tem que comer migalha e ficar à mercê do que eu ofereço, senão você é tóxico, machista, opressor, estuprador, sei lá. Elas inventam esses nomes aí porque a mulher gosta de usar a palavra como mágica, né? Como forma de coação, né? Um tipo de coação verbal. Daí a gente une isso aí também ao sufrágio universal,
mulheres conseguirem mais independência, entre aspas, né, muitas aspas, independência financeira, não precisar mais ser sustentada. Aí vem OnlyFans, aí vem várias outras formas de renda fácil que as mulheres têm, favores, né, os boomers também aí que tem uma... Eles têm muito mais acesso a recursos, né, porque foi a geração que mais se beneficiou de diversos avanços socioeconômicos e tecnológicos em sua época, então eles juntaram muita herança, não passaram para os filhos, eles têm essa cultura de tipo, meus filhos que se fodam, não vou dar nenhuma herança para eles não, eles têm que suar para conquistar e não sei o quê. Então eles têm muito poder aquisitivo, mas eles também têm um comportamento em relação a mulheres extremamente sedento, né? O boomer ele é muito sedento por mulher, por sexo e tudo mais, porque ele pegou também a contracultura ali, a revolução sexual, então ele virou quase que um cachorro no cio, até mesmo na terceira idade, aí com 60 a 65 anos. Daí veio essa cultura do sugar daddy, grandemente influenciada pelos boomers, e mulher conseguiu muito recurso, muito fácil desses basicamente indulgentes aí, né, desses escravocetas. Aí vem sufrágio universal, vem mulher com cota, ação afirmativa, o Estado jogando dinheiro em cima delas, jogando bolsa em cima delas. Daí o que sobrou pra geração Z? Veja que a geração Y, ela é muito mais do homem ser aquele hipsterzão, né, aquele homem performático. O cara good vibes que tenta ser o feminista. Só que os geração Y, eles queimaram essa fita muito rápido também e as próprias mulheres perceberam que isso era só um jogo pra comer jereca, né? Só pra tipo, esses caras estão tentando fingir o que não são aqui pra ver se conseguem entrar na minha calcinha. Alguns deles conseguiram, né? Alguns feministas conseguiram comer buceta, mas muitos se perderam no personagem também e geraram essa cultura de homem performático, homem feminista, coque samurai, né? Que anda de bolsinha, que bebe café com latte, sei lá como é que esses caras tomam essa porra aqui. Não é café, né? É uma porra descafeinada com creme, com gelo, com chantilly, camisa de Dua Lipa, barbinha na régua, então aquele bigodinho, né, de gentleman. E vai ser aquele cara que vai ficar chorando, nossa, eu me compadeço muito pelas dores femininas, porque o machismo, porque o patriarcado, eu preciso me corrigir também porque eu sou um homem que ainda tem o machismo enraizado em mim. Enfim, esses caras aí que no fim das contas devem tomar surra de cintaralho na cama. Só que eles queimaram a fita muito rápido e a geração Z percebeu que não dava mais pra usar essa cartada, né? Porque assim, o homem ele é assim, sabe? O homem ele é pragmático pra cacete. Se tiver funcionando, ele vai fazer. Se não tiver, ele não faz. Ele é uma criatura que busca resultados. Então a geração Z percebeu, porra, eu não tenho dinheiro, eu tô fudido, a economia tá uma merda, a expansão da base monetária tá brutal, não tem lastro mais com ouro, não dá pra comprar nada, eu não consigo mais fazer o que se chama na gringa de peacocking. Peacock em inglês é pavão. E o pavão, vocês sabem que ele atrai a fêmea mostrando as suas penas, né, sendo vistoso. Então, existem várias formas de peacocking. Lux maxing é uma forma de peacocking. Os boomers, por exemplo, fizeram um peacocking financeiro, né? Eles tinham casas, eles tinham recursos, eles tinham dinheiro e eles atraíam umas novinhas sendo sugar daddies. Aí você pega a geração X, por exemplo. A geração X seguia um pouco dos boomers e um pouco do Y, né? Ele era um cara mais desconstruidão, mas ele ainda tinha alguns recursos, então ele não conseguiu curtir tanto quanto os boomers. Então o geração X, se você for ver, ele ficou mais naquela de ficar pegando uma mulher assim, usada de carrossel, já sufragete também, já carreirista, botava dentro de casa e fazia o que o próprio Epifania, citando ele novamente, chama de necrofagia afetiva ou algo assim. Fica pegando o resto, né? Fica pegando aquelas mulheres mães solteiras, carreiristas, assim, de baixíssima agradabilidade e se contentando com isso, né? Aquela coisa até meio cavalheiresca do tipo, mas casamento é assim, mas esse é o plano de Deus, mas mulher é assim mesmo, tem que aguentar. E aí aquele cara que você vai ver na ponta de bar dando aquele sorriso amarelo quando ele tá reclamando da vida dele, que a mulher dele consome muito dinheiro, que a mulher dele não dá mais a xereca pra ele, e não sei o quê. Então ele é o boomer, só que sem o dinheiro pra ser sugar daddy. Aí o geração Y, ele descobriu uma coisa. Ele descobriu que se ele prostituir a própria personalidade, ele consegue fazer o peacocking moral. Ele consegue atrair mulheres pagando de diferentão. Então ele descobriu ali uma estratégia nova, né? E a gente sabe que uma estratégia nova, ela acaba se tornando uma novidade e chama atenção. Só que depois de um tempo ela fica velha. Então o geração Y, ele é aquele hipsterzão, né? Tu vai sempre ver aquele cara assim, good vibes, maconheiro, coque samurai, bolsa masculina, sabe? Vai usar aquela camisa social com suspensório.
Tanto que dizem que o Geração Y ali que fundou essa porra dessa cultura de hamburgueria gourmet. Essa gourmetização de tudo, né? Agora você não paga mais pelo alimento, é uma experiência. E aí aquelas hamburguerias que o hambúrguer é o que? 50, 60 pau, e ele nem é tão bom assim. E aquela estética de sempre, né? Aquela parede de tijolo com luzes incandescentes para dar aquele aspecto mais de hotel, mais confortável, né, mais quente. O cardápio é todo preto, e aí os caras que trabalham ali são sempre aqueles caras, né, os gordinhos tatuados que usam luva, né, luvas pretas e tal, tudo barbudinho e etc. Geração Y, né, e aí se você vê os papos deles, são esses papos nova era, tal, tudo prostituído moralmente, né, feminismo e sufragismo e bipipi popopó. Já o Geração Z, ele tá fudido igual a Geração Y, igual a Geração X. Não tem recursos, não tem herança, não tem poder de compra. Não pode mais se prostituir moralmente porque esse papo já tá velho. Só que o Geração Z também não quer ficar assumindo mãe solteira, mulher rodada, essas lavagens sexuais. Aí o que é que sobrou? O que é que sobrou pro Geração Z? Mogging. Foi o que sobrou. Vamos mogar os outros. Porque, beleza, eu não tenho carrão, eu não tenho dinheiro pra ter uma casa, eu não consigo levar as piranhas pra um iate, pra uma lancha, eu tô fudido. O que é que eu posso fazer? Lux Maxing. Aí você vai ver na Geração Z crescendo muito essa coisa do fisiculturismo, aí os caras morrendo, aí o Ganley, né, morrendo com 24 anos por conta dessa porra. Eu ainda acho que foi a picadinha, né? Eu ainda acho que pode ter sido. Esse jovem assim que morre com problema do coração, cara, tudo bem que ele abusava de anabolizante, né? Mas, porra, cara, 24 anos. Olha o Léo Stronda, cara. Léo Stronda tomava bomba de cavalo, tá ligado? Ele ia no veterinário, porra, e pegava no saco, segundo ele, né? Lá ele ficou muito estranho. E eu nem duvido, pegava no saco de feira. Suplemento pra cavalo. Um bicho com 1 tonelada, às vezes. É bizarro, mas enfim. E tá aí, porra, firme e forte. O cara tá até com saúde, né? Mas nada me tira da cabeça que o arrasta pra cima do Ganley tá na conta da Pfizer, sabe? Mas enfim, o Geração Z ele tá tendo que jogar com o que ele tem, né? Então é isso. O cara vai ter que mogar e fazer os seus processos estéticos ali, que custam dinheiro, sim, mas ainda custam mais barato do que o picoquem financeiro que os boomers fazem. Tem casa, tem lancha, tem carro, sugar daddy, não sei o quê. Nossa, o boomer sangra dinheiro em cima de mulher, entendeu? É uma hemorragia. Sabe aquela cena do Cavaleiro do Zodíaco, onde o Shiryu ele vai restaurar as armaduras do Seiya e do Shun? Eu não lembro, acho que é do Sei e do Shun, né? Daí o próprio Mu, ele fala, as armaduras precisam de um sangue de cavaleiro. Daí o Shiryu vai lá e simplesmente parte os pulsos assim, dando porrada nos dois, um no outro, e sangra em cima das armaduras. É basicamente o que o Boomer ele faz em cima de mulher com dinheiro, tá? Tanto que tem um vídeo muito bom, mas é da gringa, aí vocês precisam manjar de inglês, né? Novamente, The Last Word aí na descrição e no fixado. Cujo título é O Problema Não é a Inflação, o problema é os boomers. E tudo bem, o cara ele falou os boomers porque ele não queria falar os senhores aceleracionistas da Estrela de Davi, mas é uma questão de observação, né? Porque são duas categorias diferentes, uma geração e outra é uma etnia, vamos botar assim. Então a galera que fez essa merda faz parte dos dois, tanto dessa geração quanto dessa etnia. Mas enfim, isso é um outro assunto. Realmente os boomers são a se responsabilizar por grande parte dos problemas econômicos, sociais e culturais que nós sofremos hoje como geração Z. Eu sou espiritualmente da geração Z porque eu nasci assim, praticamente na geração Z, tá? Tecnicamente eu sou Y, mas eu praticamente sou da Z, porque a diferença é pífia. E agora entrando no terceiro ato do vídeo, né? No argumento central aqui, ou no argumento final. Vocês percebem que todas as estratégias de pickpocketing dos homens acabam inevitavelmente, por conta da natureza feminina também, a sempre aumentar o genocentrismo, a sempre aumentar a misandria, a sempre desvalorizar o homem, porque, eu repito, o homem ele não tem consciência de classe. O comportamento competitivo deles é sempre de retirar os outros homens do pool genético. Por instinto, tá? Por uma questão instintiva. Se você é um cara criacionista, bíblico, você pode trazer a narrativa pecaminosa aí do pecado original. Mas, como eu expliquei na live com o Fúria, que está no meu canal, que antes era principal, mas agora se tornou secundário, que é o Coruja do Carvalho, sem o 2, né? Esse daqui é o 2. O Coruja do Carvalho sem nenhum número. Essa live tá lá, podem ir lá assistir. Como eu e o Fúria explicamos, a narrativa natural, ou seja, evolutiva, não é mutuamente exclusiva com a narrativa sobrenatural. Filosoficamente, até logicamente, evolução e criacionismo não são campos excludentes, tá? É só pensar um pouco, mas enfim. Esse não é o ponto. O homem,
por natureza, ele tende a competir através de expulsar outros homens do pool genético. E é muito simples saber o porquê, né? Se tem menos homens querendo mulheres, menos homens se reproduzindo, menos homens disponíveis na sociedade, as mulheres vão olhar para você que ainda está no mercado sexual, ainda está disponível, como a melhor opção, ou a única opção restante, qualquer coisa que seja. Então a maior fantasia dos homens é essa, né? Tem até um anime sobre isso, né? Um ecchi, na verdade, que é um anime meio hentai, não é tão safado assim, mas tem umas cenas de safadeza, que é aquela de que, tipo, porra, 99% dos homens sumiram do planeta. Agora os que sobraram, eles têm que fecundar as mulheres para que a humanidade não acabe. É muito engraçado isso. Então a estratégia sexual dos homens é essa. Já a estratégia sexual feminina nem sempre é remover as outras mulheres do pool genético. Pode parecer que sim, porque a narrativa do aborto, por exemplo, que elas são tanto a favor, e sim, tá, existem pesquisas que mostram que mais mulheres são a favor do aborto do que homens. Os homens eles tendem a majoritariamente ser contra e as mulheres majoritariamente a favor. O argumento é, mas são as mulheres que sofrem com a gestação e os homens não sofrem, por isso que eles são contra. Mentira, cara. Mentira, porque foram os homens que criaram e que policiam as leis de, por exemplo, o abandono paternal, de pensão. E são leis que prejudicam majoritariamente os homens. Então, se eles criam e policiam essas leis que prejudicam majoritariamente eles a favor de um imperativo moral, eu acredito que se os homens engravidassem, eles iam ser ainda mais contra o aborto. Mas enfim, né? Esse não é o caso. As mulheres, elas tendem a fazer um tipo de comportamento de cardume, sabe? Na competição sexual delas. É aquela coisa do ninguém segura a mão de ninguém, sororidade e tal. De fato, a maioria delas evoluiu realmente em haréns, ou eram esposas de guerra e tinham que se unir, em especial contra os homens. Elas ainda fazem, sim, a sua competição intrasexual ali, sabotando uma outra. A narrativa do aborto geralmente é essa, né? Tentando expulsar outras mulheres do pool genético. Porém, as mulheres só se unem. Veja só que engraçado, como não tem como escapar da natureza humana, né? As mulheres só se unem quando é contra os homens, e os homens só se unem quando é em prol das mulheres. Você duvida do que eu tô falando? Veja, por exemplo, como as feministas de esquerda e direita acabam deixando de lado suas discordâncias ideológicas para se unir contra os homens, para passar mais leis a favor das mulheres, que essencialmente são leis que prejudicam os homens, sempre assim, porque as mulheres elas não produzem, elas precisam tirar recursos dos homens para ter o seu sufrágio, né? Então, sempre prejudicando o homem essas leis para elas terem algum tipo de recurso. E os homens, eles no geral estão sempre competindo, mas eles só se unem quando é por uma questão de trabalho ou guerra, para defender o seu país, por exemplo, né? E quem é que se beneficia mais disso? Veja lá como é que tá na Ucrânia. Veja lá como é que foi o Tinder lá em Kiev, né? Veja lá como tá cheio de ucraniana, os iates dos caras que, né, muitas das vezes até influenciaram ou criaram as guerras que os conterrâneos dessas ucranianas estão sofrendo. É foda, cara. O mogging é isso aí, entendeu? A natureza humana, este mundo, ele é assim, jaz do maligno. Existem várias formas de mogar, e moga como se pode, você moga como pode. Então não sobrou o pickpocketing ou o mogging financeiro, como os boomers têm esse poder, aí a geração X se fudeu, né? A geração X se fudeu. Em relacionamento se fudeu bem legal. Tipo, ainda conseguiu transar gostosinho aqui e ali, com um resto ali de novidade que ainda era a liberação sexual, mas na hora de relacionamento sério, porque eles ainda foram muito influenciados daquela cultura casamenteira típica dos boomers, e não tinham aquele dinheiro pra, tipo, pagar uma pensão sem passar fome, né? Perder bens sem passar fome. Porque, tipo, o boomer, ele casou 1, 2, 3, 4, 5 vezes. Você vê esses boomer aí divorciados 5 vezes, ele ainda tem algum dinheiro, né? Mesmo com partilha de bens. Só que a geração X não conseguiu aquele recurso financeiro, aquele boom financeiro que os boomers tiveram. E aí a geração X fica com muito medo de divorciar, e aí por conta disso, fica tomando mijada de esposa, né? Tu vê aquele geração X barrigudo, careca, porra, sem alma mais nos olhos, porque ele não aguenta mais voltar pra casa, porque a mulher dele também já tá insalubre, já não quer mais transar com ele, já perdeu completamente a aparência, e ele tem que aturar aquilo porque ele vive com medo, né? Porque ele não tem o dinheiro pra simplesmente se divorciar e, pagar uma pensão, beleza, eu aguento, ou dividir os bens, eu ainda consigo viver tranquilo. Aí o geração Y, também nessa sanha da baixa financeira, tentou fazer a prostituição moral, e aí você vai ver esses millennials que já internalizaram, né? Eles realmente
a máscara já grudou no rosto deles, sabe? Eles vestiram a máscara por tanto tempo que se confundiram com o personagem e agora eles já são homens castrados, né? É tipo o Soy Boy, sabe o meme do Soy Boy? Joga no Google aí, Soy Boy, você vai ver que é sempre um geração Y, cara. É aquele cara barbudinho de seus 35, 40 anos, sabe? Que é fã de Nintendo. E ele é bem cucão também, porque ele acredita nessa merda de relacionamento aberto, de poliamorismo. Só que ele internalizou essa porra porque ele realmente se desconstruiu. O Geração X, ele ainda sente aquele gosto ruim, aquela sensação ruim, porque ele ainda tem um pouco do conceito de masculinidade tradicional e ele não aceita certas humilhações, certas prostituições morais. Já o Y não, ele trata naturalmente essa coisa de relacionamento aberto, de ser cuck e tudo mais, tanto que o cuquismo, né, até mesmo essa tag de pornografia de cuck nasceu muito com a Geração Y. Claro, tem uns geração Y mais safos aí que não aceitam mãe solteira, não aceitam relacionamento aberto e vivem só de casualzão, né? Leitado e ghost com esse papo de eu sou feminista, eu sou desconstruído e não sei o quê. Só que esses caras tomam mijada porque essa tática já não funciona mais. As mulheres já acordaram pra isso aí e elas mesmas chamam esses homens de homens performáticos. Então, assim, já tá manjado. Aí a Z tá tentando surfar na onda do Lux Maxim porque foi o que sobrou, só que eles não estão percebendo, assim, é engraçado como o homem ele tenta fazer o peacocking ali, basicamente sendo um tipo de vírus, né, um comportamento meio viral, assim como muito bem dito naquele monólogo do agente Smith quando ele captura o Morpheus no filme Matrix. Ele diz, a humanidade é mais como um vírus, ela entra, consome os recursos dali, migra para outro lugar e depois consome os recursos daquele outro lugar e assim sucessivamente até destruir o mundo. Os homens, nas suas estratégias sexuais, eles tendem a ser assim. Eles vão, aplicam uma tática à exaustão e depois que ela é exaurida, que fica manjada e não funciona mais, eles vão e se reinventam e vão para outra tática. E depois outra tática e outra tática. Só que toda vez que eles aplicam uma nova tática, essa nova tática fica mais onerosa, mais custosa e dá menos recursos ainda. Porque os homens, eles simplesmente não conseguem enxergar. Primeiro, eles não têm consciência de classe, né? É todos contra todos, é um Battle Royale ali, um mata-mata do caralho, em primeiro lugar. Em segundo, eles não têm visão de consequência, tá? Eles só querem fuder, só querem comer, só querem gozar e acabou. Não se preocupam se isso vai ferrar outros homens. Na verdade, ele quer que ferre outros homens, né? A cultura do mogging é justamente isso. Mas eles não se preocupam do tipo, tá, mas será que eu vou conseguir manter essa estratégia por um bom tempo? Ele não tá nem aí, porque o homem, ele tem essa... Até naturalmente, né, biologicamente, ele tem meio que um período de cio, e ali ele fica num estado animal, sabe? Da puberdade, né, dos 14, 15 anos, até os 35, 40 geralmente. Aí a testosterona começa a cair. Na verdade, ela já começa a cair a partir dos 30, né? Mas ela chega assim num vale bem grande aos 35, 40. Aí ele já não consegue mais manter o peso, manter o shape, o cabelo começa a cair, né? Já não fica com VSM tão legal, a libido também cai. Daí ele quer mais se sossegar, ele quer mais ficar tranquilo, e se ele conseguir uma mulherzinha ali mais ou menos, que já satisfaz ali os padrões morais dele, que ele consiga ali ter um tipo de feudo sexual em cima dela, né, um pastozinho sexual ali mais certinho, ele já tá tranquilo, e basicamente os homens jovens que se fodam, né? Isso aí, novamente, começou pelos boomers, cara, porque os geração Silent, eles ainda tinham aquela mentalidade de tipo, porra, mas temos que deixar alguma coisa para as próximas gerações, legado e não sei o que. O boomer não, o boomer eu vou fuder, eu vou gastar o dinheiro, eu vou torrar minha herança e os meus filhos que se fodam. Eles que sangrem, eles que suem, eles que chorem pra conquistar o deles. E basicamente essa cultura da irresponsabilidade sexual geral surgiu com os boomers por conta da contracultura, né? Inclusive tem dedo da CIA nisso aí, quem sabe sabe. Tem dedo da galera da Narigão, enfim, complicado. Não vou entrar nesse vespeiro, não é o ponto do vídeo. Mas o homem no geral, seja de qualquer geração, também por influência da geração boomer, mas ele naturalmente, isso foi estimulado, né, por questões culturais, por questões econômicas, enfim, né. O homem ele tá mais ligando pra tipo, se eu tiver o meu pasto sexual, meu feudo sexual aqui, se eu conseguir transar gostoso dos 15, 16 anos até os 35, 40 e depois conseguir uma mulherzinha certinha, virgenzinha aqui, sei lá, com metade da minha idade, entendeu? Ou com 10, 15 anos a menos que seja. Eu consegui, botar ela em casa pra ela ser a minha Amélia e eu botar um guri nela, uns bonecos nela aí e a gente viver gostoso viajando, pra mim que se fodam os outros homens.
Que se danem os incels, que se danem as novas gerações, que se danem os jovens. Que se todo mundo que se foda, meu irmão. Eu tô com o peru molhado. É basicamente o que os homens pensam, tá? Agora, perceba como isso é um mogging também. Isso é um mogging, cara. E essa cultura do Lux Maxim basicamente tenta fazer a mesma coisa, só que de uma forma muito mais direta, é muito mais presencial, do tipo, eu sou mais alto que você, meu queixo é mais quadrado que o seu, meu cabelo é melhor que o seu, meus olhos são mais de caçador que o seu. Muito mais direta, muito mais no tete a tete. Mesmo que seja, sei lá, por um aplicativo como o Omegle, né? Fizeram até um aplicativo de mogging, onde você liga a tua webcam e aí você encontra uma outra pessoa de qualquer parte do mundo, ou alguma pessoa que você convida via link ali, e a IA, ela lê as suas características faciais para saber quem tem a nota mais alta no VSM, e um moga o outro. Enfim, geração Z, não tem nada na cabeça, geração Z tá cagada. A geração Alpha deve estar mais fodida ainda, como eu já falei, né? Porque a geração Alpha é a geração do brain rot. É a geração do literalmente apodrecimento cerebral. 6-7, essa merda assim. A geração Z é um experimento social. Nossa, um experimento social. Um laboratório. É um universo 25 fizeram em cima da cabeça do geração Z, tá? É vício em tela, é vício em pornografia, é vício em sei lá o que, TDAH, autismo, caralho, um monte de coisa. Aí a geração alfa, porra, nem sei, deve vir com umas comorbidades psicológicas aí que eu não consigo nem prever. Vão inventar, vão descobrir doenças, tá, psicológicas aí nunca antes catalogadas na geração alfa. Então, para concluir o vídeo e para dar uma última ensaboada aqui no piscina de bolinha. Ô seu goi maldito. Eis aqui o porquê promover, ele abre aspas pra ele, né? Por que promover aumento da hipergamia, cultura anti-homem, feminismo radical, leis misândricas e toda essa hostilidade contra homens? Por que incentivar mulheres a enxergar homens como descartáveis, inferiores e inúteis? Mas não é isso que você tá tentando fazer com seu mogging? Todo vilão é o herói da própria história, né, cara? Macaco não olha pro rabo. Meu irmão, se você fosse pense você. Se você fosse um senhor aceleracionista com network brutal nível Epstein, se você fosse bilionário, com essa sua mentalidade de mogging, o que é que você ia fazer? Provavelmente você ia ter uma ilhazinha, cara. Provavelmente você seria o cara lá da ilhazinha da sinagoga, né? Não vou dizer que você, faria os mesmos rituais babilônicos que eles faziam lá, né? Nem que você seria um papa anjos, né? Pra não dizer outra coisa. Mas você provavelmente encheria um iate cheio de mulher. Você provavelmente seria um desses caras aí, desses vídeos com iate cheio de ucranianas fugidas da guerra, elas curtindo lá, enquanto os plebeus conterrâneos delas estão morrendo no front. E você só não faz isso porque você não pode. Sinceramente, você não faz isso porque você não pode, porque se você pudesse, provavelmente você faria. Então, aí ele pergunta aqui, olha só que inocência. Veja, abre aspas novamente, né? Veja, se eles abaixassem a régua do mercado sexual e facilitassem as relações entre os sexos, eles próprios teriam um VSM mais alto, mais sexo, mais validação, mais desejo e mais facilidade nesse mercado. Eles teriam mais vantagem. Isso seria melhor até pra eles mesmos, porra. Meu irmão, cara, se você tivesse no topo, você ia chutar a escada, meu parceiro. É isso que homem faz, tá? No mercado sexual, ele tenta expulsar todos os outros homens do pool genético. Ele sobe a escada e chuta a escada lá de cima para ninguém mais subir. Esse princípio, por incrível que pareça, é o princípio da monogamia. Você sobe a escada, por exemplo, da virgindade de uma mulher e você quer chutar aquela escada dali, né? É meio óbvio isso aí, né? Tu não quer que ninguém mais coma a mulher que você tá comendo. Só que o homem, ele quer expandir isso. Ele não quer isso pra uma mulher só. Ele não quer o casamento monogâmico bíblico em Deus e Cristo, não. Ele quer pra todas as mulheres possíveis. Ele quer criar o feudo sexual deles e cercar a porra toda com arame farpado e cerca elétrica. E mina de aproximação, e claymore, e ele vai botar também sentry gun, e raio laser, e o cacete. O que ele puder ali pra cercar o feudo sexual dele, ele vai fazer. Veja Rei Salomão. Veja a Gengis Khan, né, ou Genghis Khan, sei lá. Veja esses grandes sultões aí com haréns, o que é que eles faziam? Botavam eunucos, capavam os caras, tá? Pra ninguém comer as mulheres. Engraçado que mesmo assim eram cucados, né? É só você ver o caso do Aladdin lá. Vejam a história que inspirou o filme do Aladdin da Disney, cara, muito engraçado. Que é o conto do Mil e Uma Noites, né? O rei que ele chegou lá... Muito bom. Ele saía pra caçar e deixava as mulheres do harém ali sendo cuidadas por eunucos, né? Só que um certo dia, quando ele saiu pra caçar, ele esqueceu alguma coisa e voltou pra buscar. Quando ele voltou, ele viu que as mulheres estavam fazendo suruba com os próprios eunucos. Porque assim, o cara não tem pinto, mas ele ainda tem boca e língua, né? Ainda tem dedo. Então é complicado.
Então o mundo é isso aí, tá ligado? O mundo é isso aí e o ser humano ele não vai conseguir escapar dessa natureza dele. É a narrativa do pecado original, por exemplo. Então é isso que os senhores aceleracionistas fazem também, tá? Se você pega o caso que me radicalizou lá, o caso do Jefinho, do Jeffrey Epstein, meu irmão, o cara chegava ao extremo de churrascar, né, as mulheres ali que queriam fugir da ilha. O caso do Pablo Escobar, por exemplo. Pega o Pablo Escobar também, que ele tinha um harém. A mulher tentava fugir, ele caçava ela de helicóptero na mata, com fuzil, meu parceiro, como se fosse um animal. Mas é engraçado como esse tipo de comportamento masculino e esses casos que eu tô citando até servem de combustível pra misandria, né, e pra narrativas feministas. Assim, mulher faz merda também, né? As estratégias sexuais delas também não são nada muito bonitas, não. Não são mais bonitas que isso. São igualmente ruins ou até piores, né? Como a normalização do aborto, né? O sufrágio universal. Porque, assim, enquanto o homem ele foca em se melhorar para competir com outros homens, a mulher ela tende a piorar as outras mulheres para que meio que elas nivelem o mercado sexual delas por baixo. Então, tipo, uma mulher que ela é mal comida, tanto que tinha esse conhecimento, né? Os maridos não deixavam suas esposas ficar andando com mulheres mal comidas ou solteiras. Os pais não deixavam as filhas virgens andarem com desvirginadas. Porque era muito comum que essas mulheres tentassem puxar as outras que tinham mais atratividade para homens para baixo, justamente para que elas não se sentissem sozinhas no seu limbo sexual. Então o homem ele ainda tem um pouco mais de senso de dignidade e honra porque ele é meritocrático, né? Foi o que eu falei. Moralmente o cara quer se melhorar para competir e ser melhor que os outros, desde que ele faça isso honestamente, não há argumento contra. Mas o que as mulheres fazem por elas não ter esse ímpeto de força e criação e autonomia que o homem tem, elas tendem a puxar para baixo aquelas que elas têm inveja. Então o feminismo é basicamente isso, é tentar entrar através de revistas, filmes, livros, artigos e propaganda em geral na cabeça da sua esposa e fazer ela se tornar uma parceira pior para você. É tentar entrar na cabeça da sua filha e tentar fazer ela te odiar, né, como homem. É basicamente tentar fazer todas essas mulheres se tornarem detestáveis, igualmente detestáveis, para que os homens eles não tenham nenhuma opção, entendeu? E veja se esse não é justamente o comportamento de mulheres em haréns. Todas elas tendem a se igualar ali. Veja o Anton LaVey, ele era casado, veja só, casado, o cara ele fundou literalmente a igreja de Satanás, ele escreveu a Bíblia de Satanás, né, o Anton LaVey, boatos de que ele fazia rituais sexuais com a própria filha, a filha dele era uma gata, tá? E ele era casado com 4 ou 5 mulheres, e uma vez perguntaram pra ele, porra, como é que você consegue ministrar, não é? Organizar a sua vida com 4 ou 5 mulheres aí casado assim. E ele falou o seguinte: difícil ministrar é só até ter 4 mulheres. De 4 pra frente, elas viram uma população, como se fosse uma nação mesmo, um país. E elas começam a se resolver sozinhas. Elas criam as próprias intrigas, elas criam os próprios problemas e elas começam a se igualar entre si, porque elas sabem que, por exemplo, se as 4 fizerem greve de sexo, a única que furar essa greve, ela vai ganhar os benefícios de ser a boazinha, não é? A única que não se rebelou ao marido. E ele disse que era sempre assim. Algumas delas tentavam se rebelar contra ele, ele ia lá e focava na que era traidora, entre aspas, né? A mais boazinha com ele. E as outras começavam a perceber que elas estavam perdendo. E aí voltavam pra ele novamente. E ficava nisso. É engraçado, cara. Vejam depois. Eu não sei que entrevista que ele deu que ele falou isso. Pergunta pra IA, eu não lembro mais. Mas enfim, conclusão geral do vídeo. Essa cultura do Lux-Maxing já tá em decadência, tá? Pode parecer que tá em alta, na moda e tudo mais, mas os próprios homens já estão percebendo que a hipergamia feminina, ela é progressiva. Não dá pra satisfazer a mulher. O pecado original atingiu Eva dessa forma, tá? Novamente, eu sou ateu, eu sou agnóstico, não acredito nisso. Porra, então tenha sensibilidade folclórica aqui, pelo menos, né? Entenda pelo menos a anedota. Então, quando Eva, ela consumiu o fruto, ela queria ser mais do que Deus. Ela queria conhecer o certo e o errado. Ela queria... Pelo menos essa foi a promessa da serpente pra ela, que ela seria como Deus. Então, ela nunca vai ficar satisfeita. As mulheres, em geral, né, todas as filhas de Eva, herdaram esse pecado. Elas nunca vão ficar satisfeitas. É por isso que o sufrágio universal, caralho, ele nunca acaba. O que as mulheres querem mais? Já tem delegacia exclusiva, já tem mais de 100 leis exclusivas só no Brasil. Já tem cota, já tem bolsa, já tem de tudo, sabe? Já tem de tudo. O que mais elas podem querer? Mas elas ainda vão querer mais e vão inventar mais mentiras e mais vitimismo para conseguir mais. Da mesma forma, não precisa nem de um número grande de homens. Na verdade, basta só os homens do topo, os mais atraentes. Eles vão começar a competir mais e mais por mulheres. E se eles, por exemplo, concluírem que todos eles querem ganhar alguns centímetros e eles vão começar a quebrar o fêmur aí
pra botar uma barra de titânio e ganhar 8 centímetros. Beleza, todo mundo agora tem 2 metros de altura. Logo, o mais atraente será o que tem 2,5 metros, 2,10 metros e assim sucessivamente. A hipergamia feminina ela também é comparativa. Ela compara a partir não de um patamar fixo, mas do patamar geral. As mulheres não querem nem saber se a altura média do brasileiro é 1,74. Elas querem no mínimo 1,80, porque 1,80 é a altura dos homens do topo. Do topo eu digo os mais atraentes, fisicamente. As mulheres não querem nem saber se o salário médio no Brasil é R$ 2.500. Elas querem um homem que ganhe 5 mil ou mais. Elas não querem saber se os homens que elas estão desejando são 5, 3, 2, 0,5% dos homens. Elas não ligam para a lógica, elas não ligam para a aplicabilidade, elas não ligam para o mundo real. Elas querem e pronto. E os homens indulgem, porque eles sabem que se eles não, nem que seja falsear, nem que seja mentir, nem que seja dizer que é rico quando na verdade não é, nem que seja usar maquiagem ou algum tipo de falsificação física aí para parecer mais bonito. O que eles querem é que as mulheres abram as pernas para eles. E eles vão usar os métodos mais cínicos possíveis, se esse for o caso, se for necessário. Só que isso acaba gerando, inevitavelmente, né, um sistema, uma bola de neve, sabe? Um sistema retroalimentativo degenerativo. E é isso que eu digo sobre aceleracionismo. Repito, o aceleracionismo é a ideologia do inevitável. O ser humano não vai conseguir evitar esse comportamento. Daqui a alguns anos, os homens vão perceber que o Lux Maxing não é mais a melhor estratégia. Eles vão inventar alguma outra coisa. Isso vai tornar as mulheres mais mimadas, mais exigentes, inevitavelmente mais misândricas, porque os homens que não satisfazem, a gente sabe, né? O homem que está abaixo da linha de atração feminina, ele é visto como sub-humano, cara. Ele não é visto nem como ser humano, não é? Não é que as mulheres fingem que eles não existem, é que elas têm ódio deles mesmo. Muito bem dito naquele vídeo que furou a bolha do... Pô, sacanagem dizer que estourou, né? Estourou a bolha dele. O canal do Caio, Nômade Empreendedor, né? Aquele vídeo que se chama A Demonização do Homem Comum, que ele fala sobre o termo Jurandir, que as mulheres tanto usam para os homens simplesmente comuns. E ele explica muito bem que elas nutrem um ódio gigantesco aos homens que simplesmente são match delas, entendeu? Ele até fala, cara, se a mulher média ela tá reclamando que só aparece Jurandir para ela, se ela lida com o Jurandir, é porque esse é o nível dela. Porque a mulherzinha, porra, do sul do Brasil, loira, alta, gata, de alto status, que estuda medicina, que estuda odonto, cara, ela nem lida com o Jurandir. Vai ser o porteiro do prédio dela, vai ser o cara que lava o carro dela, que passeia com os cachorros dela, entendeu? Essas sim fingem que ele não existe. E ela só começa a odiar esse homem quando ele tem a audácia de achar que tem alguma chance com ela. Daí meio que ela nutre um ressentimento do tipo, como assim você acha que eu sou tão baixa a ponto de você acreditar que tem alguma chance comigo? Isso dá raiva nelas de fato. Já a mulher média, a Cleidiane, a Kellen, a Claudineia, essas mulheres assim de favela, elas já têm que lidar com o Jurandir, só que esses caras já estão no nível delas, entendeu? Só que mesmo assim elas não querem. Não querem porque eles não são atraentes, eles não são os caras da mídia. E de fato o Instagram destruiu a mente delas, né? Os filmes, os romances da Netflix, 365 dias, aí essas porras destruíram a mente delas porque criaram um parâmetro de comparação muito além da realidade delas. E cara, sabe esses danos que dizem que acontecem na mente dos homens pelo alto consumo de pornografia? E aí o argumento é que você acaba consumindo tanta pornografia que o sexo real não te satisfaz mais e você meio que se torna um disfuncional no sexo. Tanto porque você não sente mais atração por mulheres comuns, quanto porque o sexo comum, simples, não é aquela coisa que você vê no pornô. O que eu acho que não é verdade, cara. Porque eu vejo o punheteiro médio de 16, 17, 18 anos e o que ele mais quer é comer uma mulher, sabe? E uma mulher qualquer. Na verdade, eu acho que o consumo de pornografia deixa ele até mais tarado. Pelo que eu tenho observado, né? Mas enfim, tem muito psicólogo de YouTube que só fala pornografia, dopamina e bota lá o vídeo dele, os argumentos dele, e aí Nação Dopamina e Your Brain on Porn, né? Aquele livro lá. E é basicamente isso. A base dos caras é essa, né? Your Brain on Porn, Nação Dopamina e ficar dopamina, pornografia, dopamina, pornografia. Ah, é porque você não vai correr mais atrás de mulher porque você assiste pornô, o apagão sexual dos homens tem a ver com pornô. Eu penso, cara, não sei não, viu? Eu acho que tem muito mais a ver com a deteriorização do comportamento feminino mesmo, né? Com a seleção sexual delas muito mais complicada, com os riscos de assédio e, né, falsa acusação de assédio, estupro e sei lá o quê.
Então me parece mais que uma tentativa de culpar os homens, são fracassados, punheteiros, do que realmente falar, olha, as mulheres estão piores mesmo pra se relacionar, entendeu? Tá? É mais risco e menos recompensa. Mas enfim, né? Quem sou eu? Daqui a pouco vão dizer que eu tô defendendo pornografia aqui. Mas o que eu tava dizendo é que as mulheres têm muito mais esse efeito de, tipo, criarem uma ilusão a respeito de homens e relacionamento através de mídia e propaganda do que os homens com pornografia. Tanto que a China, acho que foi a China, não foi? Ou foi a Coreia do Sul? Acho que foi a China, teve que proibir, literalmente proibir, criar uma lei para proibir essas séries de mulheres comuns se relacionando com homens milionários que se apaixonavam por elas do nada. Tipo, uma gata borralheira, assim, uma atendente de supermercado, uma garçonete que encheu os olhos de algum milionário e eles se apaixonaram e viveram felizes para sempre, cheios de luxo e muito sexo. Isso está fudendo a taxa de natalidade do país e eles tomaram essa medida drástica porque as mulheres não querem mais ter filhos, porque elas estão simplesmente exigindo homens acima da linha sociocultural e econômica que elas estão. Mas a culpa é sempre o homem, né? Porque o homem consome pornografia, não quer mais se desenvolver, não quer correr mais atrás de mulher. Aí as mulheres, elas dizem isso porque é uma narrativa oportunista e elas não acreditam em nada. Elas só vão dizer o que trouxer a elas mais benefícios, que na prática é: homens, trabalhem mais, corram mais atrás de mim. É basicamente isso, né? Tu vai ver até canal de YouTube de mulher Red Pill falando essas merda aí. E aí os próprios homens também, geralmente é um barbudinho, né, falando isso, mais ligado ao conteúdo de sedotologia, falando: vá se desenvolver, porque você está sem fibra, porque consome pornografia. Galera do desenvolvimento pessoal tentando trazer algum tipo de pananceia para justificar uma sanha infrutífera, né? Um trabalho infrutífero. Eles não vão falar que as mulheres não valem a pena, que os riscos estão muito altos. Basicamente só a galera Red Pill Migtal que fala isso. Só a galera mais desse lado da machosfera. Tradicon, né, liberal conservador, sedotólogo, eles nunca vão falar que as mulheres não valem a pena, porque pra eles mulher é tudo de bom em qualquer situação. Eles sempre vão falar: o problema é você que não tem fome, que você não tem garras, que você não tem dentes, que você não tem libido, que você não é bom o suficiente. E mogging. No fim das contas, esse vídeo é sobre mogging. E o mundo, ele é um grande moedor de homens, né? É uma grande colônia penal de mogging. Moga quem pode e é mogado quem não pode, sabe? Moga quem pode e obedece quem tem juízo, tá ligado? É isso aí, meu parceiro. Então, muito obrigado ao Piscina de Bolinhas pela doação e excelente assunto de vídeo. Vejo vocês no próximo vídeo, que eu curo e até mais. E sabedoria e consciência sempre.